É isso aí, pessoal. Então, mais um episódio aqui do Camisa 11. E hoje eu tô tendo a honra aqui de receber Andrés Kikuchi, CIO da Nuasset. Kikuchi, seja muito bem-vindo ao Camisa 11. Pô, muito obrigado, Anderson. Um prazer estar aqui representando a Nuasset e trocando um pouco de figurinhas contigo. Pô, prazer é todo meu, muito obrigado, né? E a Nuasset, né, puxando muito à frente das inovações que a gente tem visto aí no mercado, então tem muito veículo legal que foi lançado ali, né, desde de 2023, e a gente vai trabalhar em cima disso. Então, a gente tem aí diversas inovações que a casa capitaneou lá em 2023. A gente teve o par NDIV e NSDV, então, o primeiro ETF com pagamento de dividendos, vindo aí da Nuasset. 2024, LVOL e RAI11, focado ali em fatores. A gente teve também o NBIT 11 já nesse ano, focado em futuro de Bitcoin, HGBR, HYBR, focado em crédito privado lá no mercado americano. E, recentemente, esse saiu do forno, tá fresquinho, junto com o índice de referência, que foi o NCDI 11, replicando o novo índice de renda fixa da B3, o índice Selic, tá? Então, a inovação, de fato, é um pano de fundo que a gente tem aqui no nosso bate-papo de hoje. E aí, Kikuchi, vamos fazer um retrospecto, né? Vamos pegar lá de 2023, vamos começar com um par NSDV, NDIV. Então, virada de 22 para 23, a gente teve a permissão da B3 para os ETFs de pagamento de dividendos e setembro a gente teve o lançamento da dupla NSDV, NDIV, NSDV ETF tradicional de acumulação, aquele que reinveste automaticamente, NDIV, nosso primeiro veículo focado em ações domésticas com o pagamento de dividendo mensal. E aí, Kikuchi, eu queria que você trouxesse essa primeira discussão sobre essa dupla pelos seguintes pilares, né? A gente já tinha um ETF focado em dividendos, né, que era o DIVO 11, ETF de acumulação, que replica o IDIV. E aí, o NSDV e o NDIV focando no índice Bovespa Smart Dividendos. Então, eu queria que você trouxesse inicialmente essa diferença do IBSD com o IDIV, tá? E daí trouxesse ali o racional, o NSDV e o NDIV, quais os objetivos, para qual público-alvo, tanto o SDV quanto o NDIV, eles atendem. Não, excelente forma de começar, porque é a nossa forma aqui de contar a história também da Nuasset aqui no Sim. mundo dos dividendos, não só dos dividendos, na verdade, no mundo dos ETFs. E a melhor forma que a gente tinha para começar, e como você bem mencionou, na virada de 22 para 23, a B3 autorizou que os ETFs pudessem pagar dividendos, é começar com essa temática, né? No final do dia, é a temática que eu considero principal quando o investidor, principalmente de renda variável, investe em ações no Brasil. A grande maioria deles busca esse componente dos dividendos, e até então, né, não existia aí um ETF que pudesse pagar dividendos. Né? Como você bem falou, né, a própria B3 possuía, e possui, na verdade, o IDIV, né, que é um índice super antigo, né, que leva em consideração a questão dos dividendos, né, um recorte dos dividendos, nos quais a gente olhou e ponderou muito em relação a, né, na decisão de criar novos ETFs que pudessem ter, né, a questão da distribuição de dividendos, aproveitar o próprio IDIV como né, como o índice por trás de um ETF que a gente pudesse criar. Mas naquele momento, a gente parou muito para analisar, né, naquele momento, sobre quais seriam as principais razões que a gente queria construir, né, um ETF de dividendos e como ele deveria não só ser, mas parecer. Essa é uma questão muito importante que quando a gente, aqui no lado da Nuasset, é olhar, de um lado, o produto em si, lógico, naquela capacidade do que o produto pode trazer, claro, o componente de dividendo, mas do outro, como o investidor vai enxergá-lo, né? E aí acho que o grande ponto aqui de partida que a gente tomou ali e iniciou uma discussão muito mais profunda depois, que a gente vai culminar com Smart Betas, vai culminar com diversas outras estratégias que a gente vai desenvolver a partir dali, foi a discussão: o que é um índice amplo e o que são outras variáveis por trás disso. E nada mais do que o próprio Bovespa,
o IDIV e outros índices que existem na própria B3 e no mercado, né, até no mercado global, S&P 500, são índices amplos. São índices que tentam coletar de uma forma mais ampla, né, tipo, de uma forma mais agnóstica, né, algumas questões importantes que são as principais variáveis de mercado, né? O Ibovespa tem lá suas 80 e poucas empresas, tentando determinar de uma forma ampla o que é o mercado brasileiro, e o IDIV tem essa mesma característica de, nas suas 50 empresas, buscarem as que são as maiores pagadoras de dividendos em uma determinada análise, numa determinada metodologia, que são os últimos 3 anos. Aí eu vou fazer aqui o porquê que a gente foi olhar o algo a mais. A gente olhou muito para o mercado americano para entender assim, o que seriam outras metodologias possíveis também para fazer uma análise de dividendos. E aí a gente entrou numa análise muito mais profunda, né, de que existem sim índices amplos e índices que aí a gente começa a falar de smart betas. Índices que possuem uma metodologia que faz um recorte do índice principal. No caso, a gente foi desenvolvendo a metodologia a partir do próprio Ibovespa, né, que é um índice que toma como consideração um filtro inicial de liquidez, um filtro inicial das principais empresas do Brasil, né? O IDIV ele faz um filtro até maior, que ele usa o IBRA, que é um índice amplo, que possui, inclusive, small caps ali dentro, e outras empresas que nem fazem parte do Ibovespa. Mas a gente olhou esse principal fator como um fator de recorte. Vamos olhar um universo e vamos recortar a partir dali. E a gente tomou uma decisão de, ao analisar e recortar a partir do Ibovespa, e em conjunto com a B3, desenvolver uma metodologia nova. E foi até interessante isso, que a gente conversou muito com a B3 e ela nos perguntou, mas a gente já possui um IDIV que reflete dividendos. E eles toparam fazer ali, e aí foi muito interessante, topar fazer um segundo índice que levasse em consideração um recorte do Ibovespa, e a partir dali a gente conseguiu criar uma metodologia muito parecida com aquilo que existe lá fora. A própria inspiração do Smart Dividendos foi o S&P Aristocrats, que é um índice super antigo de dividendos no mercado americano, que leva em consideração a metodologia mais ampla do que 3 anos, né, no caso do IDIV. A gente analisou a metodologia para o Brasil de 6 anos, no qual a gente levou em consideração como é o fluxo de distribuição de dividendos dessas principais empresas do Ibovespa, e a partir dali fez um recorte, né, do primeiro quartil dessas empresas, e na hora de ponderar, a gente não ponderou apenas pelo dividendo, ponderou também pelo dividendo, mas criou um scorecard de 3 fatores: dividendos, recorrência e variações, e ainda considerando um efeito importante de ter um cap em determinados anos, né, numa média de 6 anos, para que não houvesse uma empresa que isoladamente pudesse ter uma distribuição muito forte, como é o caso da Petrobras, que a gente observa tantas vezes, puxando o dividendo e distorcendo o índice. Então, a partir desse aprimoramento, a gente percebeu ali que começava a falar sobre smart betas. Apesar dos dividendos não serem um fator, eles refletem um fator de qualidade das empresas. E, a partir dali, a gente construiu um novo índice, fez todo o histórico junto com a B3 do backtest dessas distribuições, o que foi altamente complexo, porque são anos e anos de eventos de dividendos, né, realizados ao longo desse período, e tomou uma decisão muito interessante, que era, poxa, a gente construiu para fazer dividendos, construiu para fazer o primeiro ETF pagador de dividendos, e ao mesmo tempo a gente sempre olhando a visão do cliente e de dar as opções para que o investidor possa tomar a melhor decisão, falou, poxa, não é um ETF, na verdade são 2, é um que distribui e outro que reinveste sob o mesmo índice, as mesmas condições, e a partir dali a gente, né, fez o lançamento no último dia de setembro, e é curioso isso aqui, vou dar uma informação que muitas vezes nem todo mundo sabe, a gente cravou essa data de trás para frente, porque era o último dia antes da nova CVM 175 ser implementada, o que mudava todos os regulamentos a partir dali. Então, a gente tinha uma data de lançamento. E, então, desde março, abril, a gente começou todo esse processo de estruturação e culminou com o lançamento desses 2 dos nossos primeiros ETFs, e aí o primeiro ETF de distribuição de dividendos do Brasil com o NDIV.
Nossa, legal. E esse dado, por exemplo, eu não sabia, né? Que já tinha uma data programada, já tinha uma data limite para poder acontecer, né? Então, o Pressão desafio. nunca é demais. Não, e assim, torna o negócio muito mais, com muito mais pressão e muito mais interessante, porque você tem uma data para fazer acontecer, né? E tem variáveis que não dependem só de você, enfim. Então você Sem tem uma dúvidas. dose a mais ali, um tempero a mais para tornar o processo mais interessante, mas deu certo, né? A gente está aqui tendo essa conversa, deu super certo. E Com aí, certeza. e aí, Kikuchi, olha que interessante, né? A gente vê muita gente ainda presa naquela discussão de quantos por cento ter em ETF, né? Olhando ETF como um mero produto e não como um veículo, né? Então, eu acho que é bacana reforçar o que você trouxe aqui nessa construção do Smart Dividendos. A gente teve o cuidado de avaliar se eram distribuições recorrentes, a gente abriu um histórico maior, não 3 anos, mas 6 anos, que também é o que a gente conseguia trazer aqui para a nossa bolsa. Então, a gente está olhando para histórico, a gente está olhando para a qualidade, para a sustentabilidade desse dividendo, né? Então, percebam que aqui a gente está falando de toda uma construção, todo um arcabouço fundamentalista, né? Então, não é Isso. simplesmente. E aí, de novo, né? A importância da gente entender como o veículo funciona, entender a referência por trás, o índice de referência, e saber. Por isso que eu gosto de falar gestão indexada, porque gestão passiva dá uma noção de que o Somos gestor está só dois. sentado na carteira e não está fazendo nada. A gente tem todo um trabalho de tecnologia, de análise de dados muito grande, né, para a gente ter ali algo que seja viável para o mercado. Então, acho que é importante reforçar toda essa construção que foi feita para que, de fato, a gente tivesse um veículo com as principais posições e posições realmente robustas e que entregam um histórico favorável de dividendo, tal como era a ideia do veículo NDIV e NSDV. Perfeito, Anderson. E essa é uma parte que a gente também tem falado muito. É uma gestão indexada, ela é viva, ela é ativa, mas ela não tem assim uma nuance do que o mercado muitas vezes traz do ativo versus passivo, de que um não faz nada e o outro faz tudo. Pelo contrário, ela é indexada a partir de determinadas metodologias e índices, né, por consequência disso, alguns mais amplos, outros mais específicos. Esse é o caso dos Smart Dividendos, e a gente, durante a nossa, assim, uma coisa que é super interessante, que ao longo desse tempo, quando você começa a construir índices com parceiros, e hoje a gente construiu já com a B3, com a Nasdaq, com a S&P, né, a quantidade de informações a mais que você vai aprendendo a lidar, e principalmente a construir a metodologia, é muito sobre essa construção do que você mencionou, fundamentalista. A gente tenta transparecer aqui muito, que eu falei, né? Tipo, tem que parecer para a gente uma análise fundamentalista e tem que parecer para o investidor também um portfólio, né? Um ETF, aqui no caso, que tem essas características. E o mais interessante do indexado é a perenidade das características, Anderson. Uma vez dito que ele segue tal metodologia e que ela não tem que ser super complexa, que essa é outra nuance super importante, né? Aquela questão, o simples é eficiente? Sim, o simples é eficiente. Ele não precisa ser ultra complexo. A gente testou N coisas diferentes. 6 anos, 5 anos, 12 anos, 10 anos. Encontrou ali, nos 6 anos, encontrou uma metodologia que é um scorecard de 3 coisas que a gente gostaria muito de ter. Dividendos, regularidade e volatilidade dos dividendos, né? Essa frequência de pagamentos, em construir algo que no final do dia não era uma caixa preta de informações que dificilmente o investidor teria acesso. E do outro lado, ele muda a cada 4 meses, que é como ele está também indexado ao Ibovespa, né? Então, todo quadrimestre ou a cada 4 meses, você tem a mudança do índice. E o curioso é que a gente, ao rodar os backtests, isso é uma coisa que os índices são muito fortes, você consegue ver a história para trás, como é a metodologia criada. E quando a gente faz análises por setores, você não vai ver um índice que tem majoritariamente uma empresa, tipo um caso de uma Petrobras ou o caso de uma Vale, que pagaram dividendos, mas você vê vários setores flutuando ao longo do tempo. Isso é gestão ativa dentro de uma metodologia indexada.
Perfeito. E essa questão dessa transformação que a gente vai observando no índice, isso é muito legal, porque eu também tenho falado com outras casas que eu tive a oportunidade também de conversar aqui, essa questão o mercado ele vai sofrendo inovações, então o que a gente tinha no Ibovespa nos anos 2000 não é o que a gente tinha 5, 10, 15, 20 anos e não é a fotografia de agora do Ibovespa. Então, o veículo ETF, ele te permite acessar essa inovação por conta do índice. O índice Perfeito. tem uma metodologia definida de inclusão e exclusão, então se algo perde fundamento, vai sendo tirado do índice, começa a fazer sentido, é incluído no índice, toda essa evolução do mercado, o índice captura e o ETF captura, sem que você, investidor, tenha que tomar esse cuidado de, caramba, será que agora a tendência é essa, não é? Será que essa empresa é perene, não é? Essa é uma preocupação que você, na gestão indexada, não tem. Perfeito. E esse que é o outro ponto que eu sempre mencionei algumas vezes aqui, ele tem que parecer para o investidor isso. E aí o que a gente faz constantemente, Anderson, principalmente nessa questão dos dividendos, né, no NSDV e no NDIV, que seguem o Ibovespa Smart Dividendos, é olhar a carteira daquelas principais recomendações de investimentos para dividendos. E é curioso como elas estão sempre lá. Né? Nesse primeiro quartil de empresas, são 20 e poucas empresas, elas estão sempre nas principais recomendações, tanto de mercado, ou mesmo carteiras de dividendos de gestores ativos, com a beleza de serem transparentes, estão lá disponíveis todos os dias, e né, uma liquidez de bolsa aqui D2, sem precisar se preocupar com outras questões de prazos, e com a taxa super competitiva. Inclusive, esse é um dado novo que vou te dar o spoiler aqui, a gente vai começar a trazer, que é o aluguel das ações. Como o próprio gestor toma a decisão do aluguel, a taxa de administração, em muitos casos, e nos nossos aqui, praticamente todos, ela é muito menor do que é o que a gente cobra, porque você tem um efeito ainda do recebimento desse aluguel, que ajuda na performance, e para a gente na visão do gestor, quando ele segue um índice, um ETF indexado, o nosso suprassumo é ter a menor, tirar desses custos, né, de taxa de administração e outros, né, receitas, como essa de aluguel, para que ela seja o mais próximo possível, né, o que a gente chama aqui no jargão de mercado tracking error, o mais baixo possível em comparação com o índice em si. Perfeito. E essa é uma característica que poucos investidores sabem, né? Como a carteira ela vai ser rebalanceada a cada 3, 4 meses, a posição vai ficar travada. Então, o que alguns gestores acabam fazendo é exatamente fazer o aluguel ali das ações que estão na carteira, porque isso gera uma receita adicional para o ETF e ele acaba compensando isso na ADM. Golaço. Até no relatório, para quem está acompanhando a gente aqui, até no relatório, dos relatórios lá do NSDV, do NDIV, tem lá o percentual da carteira que está alugado, e aí tem essa ressalva, né, de compensação da taxa de administração. Perfeito. A gente vai trazer mais organizado isso. Muito bom, golaço. E é isso, né? Como é que o mercado vai amadurecendo à medida que novas coisas vão saindo, os investidores vão ganhando mais consciência sobre o mercado. Isso é muito bom. E tem um ponto também, que puxa ainda nessa linha do NDIV, que eu acho importante também deixar claro, é como que esse dividendo funciona, como é que é essa geração de receita. Porque se o investidor ele for olhar, ele vai ver que ele vai ter uma certa volatilidade no dividendo pago pro NDIV. Eu acho que é importante deixar claro como é que essa dinâmica de pagamento, porque se o investidor vê uma queda de dividendo, ele já acha que está tudo errado, que o fundamento se perdeu, rola aquela comparação com o fundo imobiliário, mas são dinâmicas completamente diferentes. Então, acho válido para a gente fechar essa questão do NDIV, NSDV. Como é que funciona essa geração de dividendo do NDIV? Não, excelente pergunta, porque ela deu muito trabalho para organizar. Eu Essas são aquelas imagino. coisas dos bastidores que você abre o motor, acelera e ele, opa, gostei. Mas por dentro tem um monte Eu imagino. parafusos, né, porcas e diversos outros componentes ali. E essa, brincadeiras à parte, é ótima pergunta, porque como ele foi o primeiro ETF que pagava dividendos do Brasil,
a gente teve que desenvolver a metodologia desse fluxo junto com o nosso administrador, no caso, BNP Paribas, para poder organizar isso da melhor forma possível. E aí eu vou contar um anedótico depois de explicar aqui, porque a gente não percebeu o valor que isso tinha de fato. Né? O que a gente se preocupou? Né? Para que tivesse a forma mais correta, que num prazo mínimo de 1 mês de distribuição de dividendos, que é o que a B3, né, autorizou para que os ETFs possuam. Então, todo ETF só tem que ter um prazo mínimo de pagamento de dividendos de 1 mês. Ele não pode pagar com menos do que essa frequência. Então, a gente se preocupou com isso. Como é que eu pego uma informação de uma empresa que aleatoriamente vai distribuir dividendos, algumas bem regulares, outras bem aleatórias, com valores, o que a gente até privilegiou que eles fossem mais uniformes, mas nem todas possuem essa característica, né? Organizar durante o mês esses momentos que as empresas pagam os dividendos, ou seja, ficam ex, né, no jargão de mercado, né, para que ele pudesse estar dentro de um portfólio de ETFs que distribuísse de forma regular. Porque o que acontece? Vou pegar aqui exemplos bem clássicos. Itaúsa, ela distribui com uma certa regularidade, mas paga com uma certa regularidade super longa, às vezes 12 meses, 24 meses após a própria distribuição. E para o investidor, aquilo ali é algo até comum, porque ele está recebendo um, pagando o outro, mas para a gente que desenvolveu um ETF que pagasse todo mês, aquilo começava a ser um pouco complicado. Então, o que a gente definiu junto com o administrador foi usar um regime contábil, no qual todos os dividendos distribuídos num determinado mês seriam acumulados e pagos, e ficariam ex, na verdade, no 5º dia útil do mês seguinte, sendo pagos efetivamente ao investidor no 10º dia útil do mês seguinte. Ou seja, o que a gente pensou em organizar a forma de distribuição até para fins de construção do ETF se tornou algo de mais relevância ainda do que a gente tinha percebido, que foi dar para o investidor uma regularidade sobre, de fato, os dividendos recebidos durante aquele período. Por mais que eles sejam cíclicos, como você bem mencionou, todo 5º dia útil do mês seguinte, eles vão ficar ex-referente ao mês anterior. E não sobre mais aquele pagamento e distribuição que aconteciam ao longo dos anos. A gente começou a receber insights e muitos feedbacks nessa direção. Poxa, vocês organizaram minha vida. Porque é muito mais simples eu ter um ETF que paga dividendos regulares, mesmo que dentro da volatilidade dos dividendos, do que eu imaginar e ter uma planilha de controle que eu tinha que saber que o dividendo pago é referente a 6 meses atrás. E isso a gente não tinha visto o valor que isso tinha até lançar. Então, muita coisa você planeja, programa, algumas vão dar melhor, outras pior, mas aqui foi um sucesso receber um feedback, pelo menos para a gente, de que, olha, isso organizou minha vida, que é um dos grandes propósitos que a gente tinha em criar um ETF aqui também. Perfeito. E querendo ou não, quando você tem uma estratégia de geração de renda, o investidor ele acaba fazendo o comparativo com o fundo imobiliário, porque é o veículo que ele tem ali mais próximo que paga rendimento. Então, se ele vê volatilidade, se ele vê tributação, como a gente tem todo ETF aqui na B3, que paga provento, tem a tributação de 15%, independente da carteira, ele vai ter essa tributação na fonte, mas você sempre tem esse paralelo. Né? E aí, olha, legal, né? Você tem uma carteira tão diversificada que, é claro, né, o provento pago vai depender de quem pagou, do quanto que pagou, mas você tem uma carteira tão diversificada, a essência do ETF é a diversificação, que mesmo que você tenha essa flutuação, essa volatilidade no dividendo, como é uma carteira diversificada, você meio que tem um calendário de dividendos. É isso mesmo. Não, e a gente, no relatório, tenta trazer o máximo dessa transparência possível para o investidor também, mostrando quem foram as empresas que mais contribuíram dentro daquele dividendo mensal. Perfeito, né? E aí acho que é importante o investidor ele entender essa dinâmica, porque no momento ele vai ver um dividendo superior a R$1, no outro ele vai ver uma queda de 70%, 80%, mas ele entender que isso não tem nada a ver com perda de fundamento, é só a dinâmica do ETF. Então, se você entende a dinâmica ali do ETF, como é que funciona, qual que é a cesta que ele replica, como é que funciona essa lógica por trás dos dividendos, você não fica ali preocupado,
né? Então, é uma dúvida que eu já recebi de alguns clientes aqui na assessoria e tudo, e aí explicar, não é igual um fundo imobiliário de tijolo, vai depender de quem pagou, do quanto que pagou, mas está tudo bem, está tudo certo, porque o investidor, querendo ou não, ele vai fazer esse paralelo Sim. com o fundo imobiliário, então, poxa, caiu, eita, por que caiu? Será que perdeu o fundamento? Será que perdeu a qualidade? E aí rola aquela preocupação. Não, e isso é um ótimo ponto, porque, de fato, algumas empresas vão sair, né? Seja Perfeito. porque elas, tipo, diminuíram, né, a sua capacidade de distribuir dividendos, porque estão com, né, momentos menos favoráveis do ponto de vista de resultado, ou mesmo estão investindo e trocaram a decisão de pagar dividendos por investir, né, em troca de um potencial crescimento no futuro, ou outras empresas melhoraram e subiram de posição nesse ranking, né? Lembra que eu falei que é o primeiro quartil, então tem um ranking. Existe uma competição também Sim, aqui entre as sim. empresas, né, que elas vão mudar, né, ao longo do tempo. E como ele leva em consideração um prazo razoavelmente longo, de 6 anos, isso faz com que, né, as mudanças não sejam tão drásticas no portfólio, mas elas considerem essa evolução da capacidade de pagamento das empresas. Não, perfeito. É de fato todo o dinamismo aqui na essência. Você vê a diversificação, você vê a evolução do mercado, né? E tem várias nuances que, para a gente que está ali investindo, a gente sequer tem ideia, mas que estão ali nos bastidores acontecendo a todo vapor. E aí acho que nada melhor como trazer alguém de dentro do mercado para poder explicar como é que funciona tudo isso. E aí, já até aproveitando aqui, pessoal o papo deve estar fazendo sentido aí, então, poxa, que curte super querida aqui, ó, então já curte aqui, já compartilha o conteúdo com outras pessoas, já dá 5 estrelas aqui no episódio, então, fazendo aqui com muito gosto. Que curte, então, beleza, fechamos aqui o ponto da dupla NSDV e NDIV, e aí vamos para 2024, a gente teve mais outra dupla, né, interessante que foi lançada, focada ali em fatores. Então a gente tem o RAI 11, pegando empresas com um nível de risco mais elevado, empresas que reagem mais ali às oscilações de mercado, usando o beta como pano de fundo, e aí eu vou pedir para você esclarecer melhor o beta. Tá? E a gente tem o LVOL, e é muito comum a gente ouvir a seguinte frase no mercado: se você quer mais retorno, você precisa correr maior risco. Só que existem diversos estudos, tá? Inclusive tem uma tese aqui do INSPER, uma tese de mestrado, que mostra a anomalia de alto retorno e baixo risco. Então, quando a gente olha para o mercado brasileiro, a gente tem ali essa anomalia. Então, empresas de menor risco, menor volatilidade, tendem, no longo prazo, a entregar um retorno maior do que empresas mais arriscadas. E acho que é um ponto interessante também para a audiência se atentar, é que todo índice precisa ter uma fundamentação teórica por trás. Não é simplesmente pensei em algo, vou inventar. Eu preciso ter uma fundamentação teórica, tá? E aí o IBLV, né, o índice de low volatility, de menor volatilidade, vem com esse pano de fundo. Então, Kikuchi, vamos agora para essa outra dupla de inovação que a gente teve aqui em 2024, tá? LVOL, RAI 11. Então, comenta um pouco dessa construção, né, desses dois caras e também comentando sobre perfil. Para quem é o Perfeito. LVOL, para quem é o RAI 11. Não, muito bom. E vocês vão ver sempre ao longo do tempo que a gente preza muito, gosta muito dessas questões de opções. Então, muitas vezes a gente vai ter pares ou até outros, né, Exato, é verdade, um é trio verdade. ou coisas do gênero, porque no fim do dia, Anderson, é sobre isso. Dar ao mercado a possibilidade de usar ferramentas, né, de tomar decisões que não sou eu, nem você, nem tudo, assim, vamos julgar como 100% corretas. Né? E Perfeito. aqui entrando nessa questão, né, do low vol e do high beta, né, da baixa volatilidade e do alto, né, do alto beta, a gente estudou muito como é que seriam os próximos passos e que outras ferramentas a mais a gente traria para o mercado. E, né, acho que a gente, aqui dentro do Nubank, tem um espírito muito grande de buscar dar acesso, buscar ali, usar dados com uma intensidade muito elevada, mas escutar muito.
E aqui a gente foi conversar com o mercado durante até mesmo a explicação do NSDV, do NDIV, como fatores estavam por trás, na verdade, fator de qualidade estava por trás dos dividendos, né, e que não necessariamente era um fator, mas se aproximava muito como uma proxy de um fator qualidade, né, para você distribuir esses dividendos ao longo do tempo com uma regularidade. A gente foi conversar muito sobre outros fatores, sejam eles né, value, né, que é tamanho, muito sobre big caps, small caps, sobre valor, que é aquela reversão à média de, né, estar com índices de preço, valor patrimonial baixo, que voltem, assim como diversos outros, e a gente foi também, na nossa pesquisa acadêmica, olhar muito lá para fora, estudos acadêmicos, e entender tipo, o que a gente poderia trazer. E um que nos chamou muito a atenção, não só pelo tema, mas pela efetividade, foi o de baixa volatilidade. Porque ele funciona assim, ele tem uma tese, sim, do INSPER, muito bem escrita e muito boa, que nos inspirou para tomar aqui como base, fundamentos por trás da metodologia ser criada, mas a gente também foi lá fora e viu que é um dos temas de Smart ETFs, Smart Betas, Smart Betas, né, que tem muito uso também no mercado global, né, que é essa anomalia da baixa volatilidade, no qual, exatamente como você falou, nem, né, todo alto risco traz altos retornos. E que aqui a gente testou exaustivamente para o Brasil, né, e viu que, de fato, isso acontece também. Então, né, mais uma daquelas coisas que, se acontece no mundo, espero que não dessa vez seja diferente, seja igual, e a gente traga aqui para o mercado brasileiro algo super interessante, que é essa questão da baixa volatilidade, que ela leva em consideração a volatilidade em si, que muitas vezes é percebida como risco, não que seja o risco, mas principalmente numa análise de portfólios, né, na sua, né, na consistência e na forma como vai contribuir com resultados ao longo do tempo, muito utilizado até mesmo pelos gestores e pelos alocadores naquele índice de Sharpe, onde a volatilidade é super importante. Tá? Então, a gente analisou muito isso, fez um backtest super longo de 2003 até hoje, de relação de volatilidade, e percebeu que, dividindo em vários blocos, quanto mais volatilidade, não tinha necessariamente mais retorno, e construiu uma metodologia, novamente, em conjunto com a B3, e usando o Ibovespa como base, do Ibovespa Smart Low Volatility, que, usando esse fator de baixa volatilidade, a gente construiu aí um portfólio um pouco mais amplo. A gente não usou o primeiro quartil, usou os primeiros 33%, né, o primeiro tercio ali do Ibovespa, para selecionar as empresas com menor volatilidade. E aí até utilizou algumas nuances de mercado super técnicas aqui, né? Usou uma volatilidade via ILMA, que ela, né, potencializa os riscos, mas ao mesmo tempo já decresce, para que não ficasse um tempo muito longo de uma volatilidade de um ano estática, até por questões de Covid, que a gente viu mais recentemente outras. A gente foi criando aqui dentro até da NuAsset, abrindo aqui também um pouco do que a gente faz no dia a dia, uma máquina, né? Uma ferramentas muito robustas de criação de índices. Então, hoje a gente consegue construir índice de tudo e compartilha muito dessas informações com os players, né? Com a B3, com a S&P, Nasdaq, na construção de ideias para construir esses índices. Então, a gente trouxe essa questão do ILMA para poder trabalhar melhor com a volatilidade, porque muitas vezes ela fica estática por muito tempo, dependendo da modelagem que você utiliza. Quem trabalha com risco vai entender mais as diferenças, mas trocando em miúdos aqui, é que ela se ajuste mais rapidamente aos grandes impactos de volatilidade. E para isso a gente construiu depois uma ponderação que é o inverso da volatilidade. Aí você vai falar, poxa, parece simples, e é simples. A questão é construir uma metodologia para que ela seja perene ao longo do tempo. E para isso a gente fez essa metodologia junto com a BF3, criou um backtest super longo, né, junto com eles ali, que vem de 2003 para cá, e observou, e eu gosto muito de fazer isso, né, da mesma forma que eu falei, tem que ser e tem que parecer. E o que ele parece muito tempo, Anderson, essa estratégia de baixa volatilidade? Parece muito com uma estratégia que o mercado gosta de usar bastante, que são os long biases, porque eles têm muito essa característica de tipo baixar a volatilidade do portfólio, mesmo ele sendo um portfólio de renda variável, um portfólio de equities. Então ele tem muito essa característica de look and feel de um long bias.
Mas mais interessante, a gente sempre abre o portfólio e, como tem todos os dados, roda e tenta entender como é essa dinâmica. Ele é só um setor que poderia, que muitas vezes, ele é muito o setor de utilities, né, que são os setores de empresas geradoras de energia, transmissão, né, e a gente viu que não. Ele flutua também bastante entre vários setores, né? Então, o que ele parece muito com as empresas que têm, né, no seu componente reajustes, né, vamos dizer assim, muito organizados, que são as empresas que os americanos, os termos, vou usar um termo americano que eu não gosto de usar tanto, mas são as compounders. São aquelas que compõem seus resultados ao longo do tempo com reajustes, variáveis, né? E assim, é um portfólio muito interessante. E aí, no final, vou separar aqui um pouco, mas ele tem muita característica de estratégia, porque ele diminui a volatilidade e, para o investidor, muitas vezes, esse é o momento daquela dor da decisão, né? Tomar a decisão no pior momento. E a gente viu um valor muito grande também em trazer e lançar um ETF com essa característica, porque traz para o investidor uma certa paz de espírito para poder investir a longo prazo em renda variável no Brasil, que não é fácil. Sim. Total. Com uma volatilidade menor, sem precisar tomar decisões, vamos dizer assim, constantemente, no pior momento, que é o momento da queda. Sim, e vira uma certa blindagem também, né, Kiko? Se você for parar para pensar, o ETF ele não tem apego à posição, ele vai replicar o índice. Se aquela posição não está mais alinhada com o índice, ela vai sair, ao passo que aquela posição que está mais alinhada, ela vai entrar, vai sofrer rebalanceamento. E a gente sabe que o investidor ele tem todas as heurísticas e vieses. Mas está perdendo, não, mas é longo prazo, eu posso comprar mais, ela já bateu tanto de preço, ela vai subir de novo, é só uma fase de mercado, não, é o fundo do poço, é muito comum essa frase, não, aqui é o fundo do poço, não tem como cair mais disso, na verdade tem, o menor preço é zero, então se não bateu zero, não é o fundo do poço, então você tem uma estratégia que está focada ali, seja dividendo, seja volatilidade, aí a gente vai comentar agora sobre o RAI 11, mas você tem ali um veículo que é agnóstico, ele não está apegado a uma posição, ele está apegado ao índice, e ele tem que replicar o índice. Então, o ETF, ele acaba sendo também uma blindagem do investidor contra o próprio investidor, ou melhor, as emoções do investidor, que a gente sabe que não adianta você só ter o conhecimento técnico se você não tem o controle emocional para se manter alocado pelo objetivo, né? Você vê a tua carteira caindo e você conseguir controlar isso, né? E muitas das vezes é nessas horas de muito estresse que o investidor faz o que não tem que fazer e aí ele acaba derretendo e muito o retorno dele de longo prazo. Por exemplo, tem muito estudo, eu já até publiquei isso também, se você ficar fora dos melhores dias, seja do IFIX, seja do Ibovespa, do S&P, você tira os 10, 20 melhores dias, você já diminui muito o teu retorno numa janela de longo prazo. Que é a questão do continuar investido. Exato. É difícil. Exato. É difícil, principalmente no mundo no qual a gente tem aqui, quando a gente está falando de renda variável no Brasil, uma volatilidade já bem alta, né? Então, a gente construir ali um índice em conjunto com a B3 e lançar um ETF que é mais estatístico do que técnico, vamos dizer assim, do ponto de vista de fundamentalismo, mas ele tem um efeito muito importante e a gente percebeu que por trás do estatístico existia um comportamento bastante coerente de que tipo de empresa tem, de fato, uma volatilidade menor. E é isso que a gente analisa muito e traz aqui, né, até mesmo na explicação do ETF em si, os benefícios. Quando uso, né, como eu falei, muito mais estratégico, ele te beneficia exatamente nesse ponto de, eu gostei muito disso, te ajudar a lidar contra você mesmo, né, na decisão de querer mudar o tempo inteiro. Sim. Né? Poxa, ele tem um efeito muito importante. Mas a gente não parou ali. E aí, quando a gente pensou em low vol, a gente não pensou o contrário, vamos olhar o high vol. Né? Mas, na verdade, a gente ficou muito assim, encucado, e a palavra acho que melhor foi essa, de que assim, até com tantos dados que a gente teve, tantas decisões e o benefício do baixa volatilidade em relação ao estratégico, a gente sabe como se dá o comportamento do investidor, exatamente como mencionou. Eu até minha pós é sobre finanças comportamentais, o tema que eu adoro também, inclusive. Legal. Mas, assim, como é que a gente poderia trazer uma ferramenta para esse investidor? Que tem uma tendência a buscar, né, as empresas com maior potencial de retorno vis-à-vis, né, determinadas circunstâncias. Então, a gente analisou
dados de fundamento, analisou diversas coisas, mas até olhou o tamanho de mercado, que é o famoso small caps, né, que normalmente tem essa característica, né, em grandes ciclos, ou ciclos positivos, melhor dizendo, eles tendem a ter um impacto maior, porque elas são empresas de menor capitalização e, né, se capitalizam bastante num cenário positivo para a renda variável. E a gente olhou bastante aquilo e ficava assim, poxa, mas ele não gera tanto valor. E a gente percebeu que o SAI, né, que é o market cap, o tamanho de mercado, ele tem pouco valor em capturar esse impacto, mesmo nos ciclos muito positivos. Ele captura, claro. Mas o curioso é que ele tem um beta, o small caps, médio de 0,9. Ou seja, o beta dele é menor do que o beta do Ibovespa. E o que é o beta, até para fazer aqui a explicação? Sim. O beta é o quanto você tem de impacto a mais ou a menos do que o próprio mercado, né? Do que o próprio Ibovespa. Então, se o beta é 1, você vai ter um resultado igual ao Ibovespa. Se o beta é meio, você tem um resultado que, quando o Ibovespa sobe 10, você sobe 5. Vou fazer aqui uma simplificação. Não, eu faço a mesma coisa nas minhas aulas de CPA 10, CPA 20, de CE, a mesma coisa. Vou pegar uma licença poética aqui para você. Claro. Quando o beta é 2, né, o Ibovespa sobe 10, o índice que tem, o ativo que tem um beta 2 sobe 20. Assim, não é tão simples, mas é tão simples quanto isso no final do dia. Perfeito. E aí, a partir daí, a gente olhou e falou, poxa, e se desenvolvêssemos uma estratégia high beta? Que existe também, novamente, no mundo, mas ela é um pouco mais complexa, porque ela envolve, né, no fim do dia, um alto risco. Diferentemente do que a gente estava falando de baixa volatilidade, menor risco, o high beta, eu brinco muito, é tiro, porrada e bomba. Ele é aquilo que você tem que fazer a recomendação do médico ao ler a bula, esse ativo tem que você fala bem rápido, que é assim, use com moderação. Sim. Por quê? Porque na sua construção ele leva em consideração esse primeiro tercio das empresas do Ibovespa, de novo, né, o Ibovespa High Beta, Smart High Beta, que leva em consideração essas empresas que estão com maior beta de mercado. Né? E aí, então, elas pegam as empresas que têm esse maior beta estatístico. E a gente fez um tratamento, claro, para olhar, né, com muito cuidado para que não houvesse um beta específico em determinadas janelas e tivesse uma consistência de beta alto ao longo do tempo. Então, a gente conseguiu construir isso junto com a B3 novamente, criou uma metodologia por trás que privilegia essas empresas com maior beta, e eu brinco que quando a gente criou o backtest e mostrou, talvez tenha sido a primeira vez que alguém mostra um backtest ruim, porque o ciclo do Ibovespa estava para baixo, né? Enquanto o Low-Vol era um ciclo super bonito, porque se apropriou dessas vantagens de acumular resultados enquanto o Ibovespa ia mal, né? Mas a gente mostrou e tentou recortar muito bem ambos os casos, tá? Mas o High Beta, com muito mais clareza, assim, ele captura muito bem os grandes ralis, para cima e para baixo. Infelizmente, no Ibovespa, nos últimos anos, ele foi mais do lado para baixo do que para cima, né, ao longo desses anos. Mas, ao fazer essa metodologia, a gente trouxe uma ferramenta para o mercado de forma muito mais tática. Lembra que eu falei de estratégico no low vol? No high beta, ele é muito mais tático. É assim, brincadeira do uso com moderação, saiba quando dosar. Se você dosar bem nos grandes movimentos de mercado, você captura o resultado, mas pode, né, também se frustrar quando o resultado for negativo. E aí, o que a gente foi olhar novamente? Vamos entender o que ele é. Ele é bastante cíclico em termos de setores. Ele tem mais setores que são setores voláteis em relação à atividade econômica, como, por exemplo, varejo. Tem lá as empresas tradicionais de varejo, Magazine Luiza, Lojas Renner, tem empresas de tecnologia, tem empresas que estão passando por situação de alavancagem também financeira, mas no final do dia a gente, de novo, foi olhar lá a fundo o que aquilo reflete. Reflete as empresas com maior potencial de alavancagem financeira, ou seja, naqueles momentos que os juros caem, eles vão capturar muito bem, porque elas estão alavancadas, ou alavancagem operacional. Se o país cresce, o PIB cresce, ou a sua receita cresce, ela consegue extrair o máximo daquilo em termos de resultado. Então, a gente foi olhar com todo o backtest e viu que elas são muito expostas daquilo. E aí eu vou trazer aqui o que elas, não são o que ela é, mas o que elas parecem. Parecem muito com o gestor ativo, que faz exatamente esse mesmo exercício, de buscar, sob a ótica da análise fundamentalista, as empresas com esse maior potencial de resultado dado um cenário. Normalmente,
de uma forma otimista, cenário positivo, porque você está comprado, né? Não está vendido. Então, ele captura o high beta muito essa essência das empresas com maior potencial de retorno e, diferentemente dos small caps, com uma consistência de beta alto. Só para dar um pouco de dados aqui, ele está no maior beta da história, está com beta de 2, do que tipo, já é uma história de que a média é 1,6, ele está com beta de 2, dado o momento de Brasil que a gente está atravessando agora. Não, beleza. E assim, acho que tem que ficar muito clara essa mensagem de como cada ETF funciona e entender qual é a estratégia por trás, quais são os riscos por trás, né? Então, enquanto no low vol você tem algo mais conservador, mais estratégico, o high 11, de fato, ele é mais tático, é entender que no momento de alta, o potencial de valorização ali também é maior. Mas numa queda, o potencial de queda também é maior. Né? Muita gente esquece disso, né? Tem investidor que esquece que renda variável varia para cima, mas varia para baixo. Então isso que eu falei, use com moderação. Exato. É importante ter esse cuidado. E claro, né? Nada como... enfim, tem todo o material lá no site da Anuasset também. A gente tem ali cada vez mais assessores, cada vez mais gente buscando essas especializações em ETF, entendendo a estratégia, né? Então, acho que a gente está vendo um mercado amadurecendo cada vez mais, né? Dando transparência, mostrando como cada veículo funciona, né? Então, acho que tudo isso é importante. É importante o cliente entender as posições, mas também tem muito profissional que ainda não está conseguindo acompanhar toda essa evolução que a gente está observando no mercado, né? Então é um trabalho em conjunto, não só do cliente, mas nosso também, como profissional, nós como assessores, como consultores, que seja, né? De entender todas essas nuances e todas essas possibilidades que vocês aí do lado da gestão estão disponibilizando. Não, e esse é um ótimo ponto, Anderson. A gente aqui do nosso lado, especificamente no Anuasset, a gente tem um cuidado muito grande de quantidade de ETFs a lançar. Então, a gente sempre toma como base, né, uma preocupação muito importante de que como isso vai, no fim do dia, auxiliar não apenas o mercado, mas a decisão de investimento. A gente pensa muito como portfólio manager de portfólios completos. Então, poxa, se eu for lançar algo que... Qual que é a minha principal prioridade? Que aquilo contribua para construir um portfólio, né, para o mercado ou para o investidor. Então, a gente vem lançando, sim, novos ETFs, mas sempre com essa cabeça de que, assim, olha, eu preciso lançar, preciso explicar muitas coisas, o mercado está se desenvolvendo, mas também não posso, na nossa visão, a gente não quer inundar o mercado com mais opções, porque é difícil, como você bem mencionou, acompanhar a velocidade das mudanças e, muitas vezes, as pequenas nuances ou grandes nuances de determinadas estratégias. Com certeza. E aí gera aquela sensação de infobesidade. Eu tenho tanta coisa para analisar, tanta coisa disponível, que daí eu paraliso, porque eu não sei qual é que me atende melhor. Então, eu tenho um monte de veículo. Tá, mas qual que eu uso? E aí você gera justamente o efeito contrário, né? Tem tanta opção que você não sabe o que fazer, aí você não faz. E aí você acaba meio que não surtindo o efeito, você fica paralisado, não surte o efeito que você gostaria. E aí, Kiko, indo nessa linha de inovações, a gente teve esse ano o NBIT, primeiro ETF focado em futuro de Bitcoin. Então, e aí tive até a honra de poder participar lá do toque de campainha na B3, e aí a gente tinha até então muitos ETFs ali focado no spot, né, no preço spot, replicando ali o preço spot, ou seja, o preço ali do Bitcoin. A gente também já tinha uma estratégia no mercado, que foi a primeira estratégia onde eu tinha uma cesta diversificada de outras criptos, que não só o Bitcoin, e aí veio o NBIT, focado ali em futuro de Bitcoin. E aí um dado até interessante, a gente tem pouco mais de 12 meses de negociação do futuro de Bitcoin e já é um mercado que já transacionou mais de 2 tri de reais, né? Então você vê que em menos de 2 anos, né, pouco mais aí de um ano e meio, a gente já tem um volume na casa do tri. E aí, Kikuchi, eu queria que você explicasse, tá, um pouco ali do NBIT, e aí trazendo a principal diferença, né? Porque os outros veículos que a gente tinha no mercado são focados em preço spot. E aí veio o NBIT focado em futuro de Bitcoin. Qual que é a diferença disso, né? Qual que é o diferencial do NBIT
pela exposição dele em futuro de Bitcoin. Perfeito. Acho que uma parte do que a gente buscou aqui entender, né, ao criar um primeiro ETF de cripto de Bitcoin que a gente lançou aqui, Anderson, foi assim, como eu falei anteriormente, faz sentido a gente criar mais uma estratégia de Bitcoin, dado que já existem diversas, né? O que a gente estaria trazendo de diferente? A gente se ponderou muito, tá? Porque, novamente, não é sobre trazer mais do mesmo, mas é como é que a gente poderia trazer com determinadas nuances nos quais a gente entende que são positivas para o lançamento de um ETF, como foi esse caso, de usar o futuro de Bitcoin ao invés do Bitcoin Spot. O que a gente entende aqui? E como um dos fatores que você já mencionou foi, olha, existem 2 trilhões de reais que já foram negociados nesse futuro de Bitcoin. É um dos futuros de Bitcoin, ou um dos futuros, na verdade, da própria B3, de maior sucesso de um lançamento. Então, ele tem uma transação em um volume muito grande. Eu vou dar um exemplo aqui, a gente olha outros futuros, como o futuro de S&P, futuro de outros ativos, moedas, juros, nenhum tem tanta liquidez quanto o futuro de Bitcoin. O que é super importante na formação de preços. E esse é um ponto importante, né? Dada a sua grande liquidez, o que a gente viu também é que grande parte dos investidores estão investindo em ETFs de Bitcoin, ou mesmo em alguns outros ativos, muito mais pelo retorno do que necessariamente por uma questão mais raiz, vou chamar aqui, né, de Sim, estar comprado no Bitcoin em si, tá? perfeito. E aí a gente olhou isso. Num trade-off, que existe uma complexidade por trás, né, de uma estrutura de Bitcoin Spot que requer uma custódia, né, num determinado player, né? Normalmente essas grandes custodiantes, Coinbase, entre diversas outras, eu não vou citar os nomes aqui, são inúmeras, mas uma complexidade operacional até mesmo para executar, né, as operações e até mesmo uma questão de segurança, né, no final do dia, como a gente já viu diversas custódias ao longo da história do Bitcoin que tiveram problemas de segurança e acabaram levando os investidores a questões financeiras, né, de perda de capital, inclusive, a gente vê no futuro do Bitcoin uma estratégia que é sobre retorno, sobre o retorno do Bitcoin dentro do principal mercado, que é o mercado regulado. O mercado regulado, no caso aqui, de um contrato futuro da B3, com algumas nuances a mais. Por ser dessa forma, a gente vê com muito menos custos a operação. Então, a gente já lançou o ETF com a menor taxa de administração do mercado, e assim, a gente já colocou até no regulamento que, dependendo do volume, a gente vai cortar a taxa até um determinado valor que seja bem baixo. Por quê? Porque a gente não tem determinados custos que outros players possuem. Ou seja, transmitindo para o resultado final do Bitcoin, apesar da volatilidade ser muito alta, um algo a mais. E mais do que isso, como eu estou comprado em Bitcoins futuros, e o Bitcoin futuro ele tem uma característica de determinado, ao longo do mês, que ele tem um período de rolagem mensal, né, a capacidade eventual de extrair um algo a mais, que é durante esse processo de rolagem eu conseguir rolar num preço melhor do que até mesmo onde o Bitcoin Spot está, por umas questões de características específicas. Então, a gente já começou a observar muito disso, né? Desde o lançamento, a gente tinha observado na construção do índice uma capacidade de ter um carrego, uma vez que o ETF ele está comprado 100% em LFTs, porém, com contratos futuros expostos a 100% do seu notional, né, do seu valor do PL, no contrato futuro do Bitcoin. Então, ele tem a capacidade de, eventualmente, carregar um pedaço da taxa de juros brasileira junto com o próprio valor do Bitcoin. Então, é nessa história que a gente foi lá e olhou e falou, poxa, a gente consegue construir algo diferente, algo que, né, no próprio ETF vai dar uma segurança, inclusive, a gente entendeu, na nossa visão, uma segurança a mais para o perfil do investidor que está ali muito mais preocupado na performance do Bitcoin do que necessariamente nas suas questões técnicas de custódia né, on-chain, off-chain, tipo, diversas questões Sim, super técnicas, perfeito, com o perfeito. principal ponto de que, além disso, vai dar para criar novas estratégias a partir de um contrato futuro. Ele está sozinho hoje, mas é porque ele ainda não veio com suas potenciais estratégias derivadas, que esse é o ponto onde a gente está olhando com muito cuidado, ou com muito carinho, melhor dizendo, o futuro, de novas estratégias a partir do próprio contrato futuro de Bitcoin,
da B3 para criar outras estratégias a mais usando esse derivativo. Não, perfeito. Então, é importante, né, o investidor ele entender, porque senão ele se restringe somente a vou olhar a taxa e só. Fica uma análise muito simplista, né? Mas Sim. o Bitcoin Spot e o futuro de Bitcoin, a gente tem essas nuances um pouco diferentes, né? E nada melhor do que deixar claro de como cada ETF funciona, né, o racional, para daí o investidor ter essa ciência e entender como aquele veículo pode ser usado. Perfeito. E aqui é, de novo, né, a grande questão para a gente é, se não houvesse uma liquidez tão grande, sim, poderia ter pequenos entraves em relação à formação de preço. Essa liquidez é gigantesca. Então, até a formação de preço é muito boa, o que nos permite aqui entrar nesses ciclos aqui que eu mencionei de potencial arbitragem, né, que é o termo técnico, um jargãozinho do mercado aqui e ali, mas uma arbitragem para gerar um valor potencial a mais ao longo do tempo. Certo. E aí, beleza. Então a gente passou pela prateleira de Smart Beta, passamos ali pelo L-Vol High-Vol, focado ali em fatores, olhamos para Bitcoin, e aí a gente também teve um lançamento, uma dupla, né, bem interessante, que foi o HGBR e o HYBR, focado ali em crédito privado global. Tá? E aí, Kikuchi, o racional dessas estratégias, né? O que vocês enxergaram para a concepção desses dois veículos aí que foram lançados também esse ano pela Nuasset? Ótima pergunta, porque essa aqui tomou uma ótica diferente, né? Tomou uma ótica de que a gente olhou, a gente tem como nossas principais estratégias, até mesmo fora dos chefes da gestora, e é a mesma coisa em todas as grandes gestoras brasileiras, a renda fixa como o grande ponto de maior ativo de alocação do mercado brasileiro. E além da renda fixa apenas, né, de títulos públicos, a renda fixa de crédito privado Brasil. É nossa principal estratégia, a principal estratégia de inúmeros gestores relevantes no país. E o curioso é que a gente vê uma dinâmica que ela é um ativo que, no momento de grande demanda, os spreads, né, os prêmios se comprimem, porque não existe tanta oferta de produtos quanto existe, muitas vezes, a demanda, que é o que a gente viu ao longo desses últimos 2 anos, né? A rentabilidade desses fundos caindo, não porque os gestores estão perdendo a sua habilidade de capturar, mas porque os prêmios de crédito foram diminuindo ao longo do tempo no Brasil. E eles possuem, apesar de diversos setores emitirem dívida no Brasil, uma correlação bem próxima uma da outra, porque a grande maioria, não todos, estão abaixo de um kit Brasil, de um kit que leva em consideração o PIB, né, uma dinâmica de mercado, às vezes um setor um pouco mais exportador, um setor um pouco mais de consumo interno, mas todos eles têm uma dinâmica, uma correlação alta. E aí foi baseado nesses 2 parâmetros, olhar a renda fixa como principal classe de ativo do investidor brasileiro e olhar algum outro ativo que pudesse fornecer esse prêmio de crédito de uma forma tão competente quanto os ativos locais, olhamos para o mercado global. E aí a gente foi olhar como se dá essa dinâmica de prêmio, né, em relação a crédito, qual o tamanho desse mercado, e até na nossa apresentação a gente faz essa dimensão, né, do nosso mercado desse tamanho, o mercado de crédito global americano e americano gigantesco, né? Poxa, não é síndrome de vira-lata, não, mas realmente é diferente. É a realidade. A realidade, os mercados são diferentes, né? Olhar assim, será que não dá para trazer esse prêmio de crédito que existe nos outros mercados, inclusive com risco de crédito melhor do que o próprio risco de crédito Brasil, que é o caso quando a gente olha para o investment grade global, né, o grau de investimento global, a gente não é grau de investimento como país. E, por consequência disso, grande parte das nossas empresas brasileiras não são, por uma metodologia das próprias agências de rating. Então, a gente foi olhar lá fora um investment grade, um high yield, e o que é o comportamento do prêmio dessas empresas em relação a crédito e, claro, em relação a resultados completos no ambiente global. E a gente olhou com muito cuidado e viu que eles possuem um prêmio super interessante. Lógico, investment grade é um prêmio bem pequeno, porque ela é muito próxima do que é o
né, a taxa livre de risco americana, a Treasury americana, mas o high yield tem um comportamento de prêmio, se não igual, às vezes até, no caso até atual, melhor do que o prêmio de crédito das empresas brasileiras, considerando que o high yield lá fora é algo não igual, e assim, estou encaixando aqui de novo a licença poética, similar ao prêmio de crédito das empresas de investment grade brasileiras que estão abaixo do grau de investimento global. Né? Então, a gente olhou essa dinâmica com muito cuidado para tentar encontrar um ativo, né, ou no caso, dois ativos que pudessem trazer uma complementariedade na alocação para o portfólio brasileiro. E aí você vai falar, poxa, Kikuchi, mas esses ativos estão em dólar. E o dólar tem em si só uma volatilidade perto até de 20%. Perfeito, perfeito. E aí o que a gente fez? Criou um índice, ou no caso dois, índices com S&P, que levam em consideração esses índices americanos de empresas corporativas investment grade e high yield, e criou a versão Brasil para eles. Uma versão redeada em dólares, redeada em reais, né, para o mercado local, criando os dois, né, o HGBR e o HYBR, né, os dois ETFs que seguem esses dois índices criados junto com a S&P. A S&P criou e a gente fomentou ali a discussão toda com eles para criar duas alternativas de investimento no Brasil. Uma, majoritariamente investment grade, que emula ali muito perto do que é o próprio... A gente não gosta de falar muito aqui, comparar com o CDI, mas não tem muito como fugir disso. Então, para não fugir da resposta, ele tem um prêmio até, né, em relação ao CDI, é um CDI mais meio, vamos dizer assim, ao longo do tempo, só que com risco investment grade em 30% do seu portfólio. Aí você vai me perguntar, poxa, mas você diluiu bastante o produto. Sim, porque a gente trouxe para uma volatilidade mais próxima daquilo que é o apetite do investidor brasileiro. A gente até está revisando toda a metodologia de volatilidade, porque a gente apresentou com a vol de, acho que, se não me engano, 3 ou 4, e a vol, na verdade, é de 1,5. Então, a gente vai divulgar novamente os dados ali, a própria S&P vai revisar todos os dados, mas é uma volatilidade muito mais palatável ao perfil do investidor brasileiro. E no outro caso, no High Yield BR, né, no HYBR 11, a gente trouxe um portfólio que é muito mais crédito. 70% dessa alocação lá fora, né, nesses ativos de high yield, com um hedge para reais, trazendo ali muito mais a característica de CDI mais 1,5 a 2. Ou seja, um portfólio que, quando a gente até olha mesmo para o crédito, vamos dizer assim, high grade Brasil, ele tem mais prêmio. E com uma volatilidade mais perto de 3%, 4%, que é uma volatilidade super natural no mercado global. É que nos ativos Brasil a volatilidade ela é bem discreta, né? Ela é bem linear até que acontece em determinados momentos. E aqui foi de novo a cabeça de alocação, de pensar como alocador e trazer, olha, se eu fosse trazer algo que fosse complementar, era esse tipo de análise que a gente... Foi esse tipo de análise que a gente fez, por quê? Quando a gente olha a correlação do high yield, por exemplo, com o IDA-DI, que é o índice de debêntures da Ambima, a correlação é de 8%, Anderson. Ou Caramba. seja, ele é descorrelacionado mesmo sendo crédito. O que é, assim, é isso que a gente quer trazer. Não troque, novamente, aquilo, seu portfólio um pelo outro, que é isso que, né, normalmente, até o investidor fica, é hora de investir nesse, é hora de investir naquele. Sim, mas exato. complementar esses portfólios, eles estão olhando uma outra ótica de crédito e com a correlação muito baixa, principalmente porque a gente sabe que é uma alocação muito grande do investidor brasileiro em crédito Brasil, né, crédito de empresas brasileiras. Não, beleza. E eu acho que assim, essa não poderia ter falado frase melhor, né? Essa questão do um ou outro, não, você pode ter, as estratégias elas não se anulam entre si, nada te impede de você fazer uma exposição olhando para crédito privado aqui no Brasil, e a gente tem vários veículos que entregam isso de uma forma com um risco muito mais controlado, de forma muito mais tranquila, sem ter que você se expor diretamente, você se expor ali no crédito, você consegue veículos que entregam isso de forma diversificada, né? E aí, olhando para uma exposição lá fora, né, que você tem a questão do hedge,
Então, são veículos, né? Uma estratégia não anula a outra, mas são veículos que te dão essa possibilidade para você colocar isso no seu portfólio, né? Eu acho que isso que é a principal beleza, né? Você não precisa trocar um pelo outro, mas as estratégias elas podem interagir entre si na mesma carteira sem nenhum problema. Perfeito. E aí o interessante disso, né, como eu falei inicialmente, a gente foi olhar ETFs de renda fixa, né? E ambos são enquadrados como ETF de renda fixa para o investidor brasileiro, novamente redeados, ou seja, com né, com o impacto sendo muito similar a ativos locais e com o benefício daquela questão da tributação, né, de 15%, sem come cotas e sem IOF no investidor local, né, investidor pessoa física. Então a gente foi ali, né, nessa ótica de olhar para fora, buscar um ativo que complementasse aqui uma boa parte do portfólio. E aqui no final do dia, o que a gente percebeu é ótimo, porque você faz e depois percebe, cara, criamos os smart wrappers. Criamos uma forma de fazer qualquer estratégia, ou as estratégias globais, virem para o Brasil, até porque num momento como o atual, de diferencial de juros tão grande entre o Brasil e os Estados Unidos, você captura e aquilo beneficia bastante o portfólio, né, no diferencial de juros que hoje a gente está lidando de 15% com 4% lá fora. Né? Só desse prêmio vai 11, aí você bota mais uns 5 Sim. a 7, na verdade, né, uns 7 de high yield, pô, vai bater 17, 18. Né? O famoso, para quem gosta do famoso 1% ao mês. Isso aqui dá mais. Pois é. Mas tem seus riscos. Exato, né? Não adianta só olhar para o retorno e esquecer dos riscos, né? Que foi o que a gente comentou agora há pouco, né? Renda Exato. variável vai para cima, apesar da gente estar olhando para a ótica de renda fixa, né? Mas a gente tem ali retorno para cima, retorno para baixo, né? Nunca a gente pode esquecer disso. Né? E, claro, entender como é que funciona cada veículo para daí fazer uma alocação com moderação, respeitando o perfil, respeitando os objetivos. E que custa, já indo para uma parte aqui final, né? A gente eu vou comentar aqui sobre dois veículos que também foram inovação. A gente teve no ano passado o NBOV 11, que veio aí para replicar o Ibovespa BR+, né? O Ibovespa tradicional não permite a entrada de BDR, mas a gente tem muita empresa que é brasileira, mas que decidiu abrir capital lá fora, e aqui no Brasil a gente tem o BDR, vídeo, o próprio Nubank, a XP também fazendo isso, algumas empresas que estavam listadas aqui, encerraram a listagem aqui e foram lá para fora, e a gente teve o Ibovespa BR+, e recentemente, né, sexta-feira passada, a gente teve o lançamento do índice Selic, aí a gente já teve o lançamento do NCDI 11. Então, eu queria que a gente fechasse aqui com esses dois lançamentos. Primeiro, vamos lá falar do NBOV, né, que ele foi lançado no ano passado, e daí a gente fecha aqui com o NCDI 11. Então, comenta um pouquinho, né, dessa inovação que a gente teve, né, olhando para a Ibovespa, e aí na sequência agora recente, na semana passada, o NCDI 11. Perfeito. Acho que a gente falou muito de índices até agora, e ETFs que a gente Sim. lançou provocando os provedores de índice, aqui no caso B3, S&P, Nasdaq, no caso do Bitcoin, de construir os primeiros índices para que a gente pudesse lançar os ETFs. E nesses dois casos que você citou, tanto no IBBR+, né, que a gente lançou o NBOV 11, que é o Ibovespa com os BDRs, assim como aqui na última sexta-feira, né, o índice Selic, Tesouro Selic da B3, que a gente lançou o NCDI em conjunto, de provocações de divina, a gente também é provocado. E nesses dois casos, a gente foi provocado muito por eles numa discussão que eles já vinham tendo há bastante tempo, né, no caso do IBBR+, de que, poxa, as empresas estão lançando, né, suas ações fora do Brasil. E o Ibovespa está ficando, né, na sua metodologia, não permite você ter BDR dessas empresas. E quando a provocação chegou a primeira vez para a gente falou, poxa, essa é uma provocação ótima, porque o índice, e no nosso conceito, o índice Brasil, né, esse índice de Bovespa, ele tem que ser o mais amplo possível para tentar capturar de uma forma mais ampla, né, as diversas, né, empresas, setores que existem na Bolsa no Brasil. E ele começava a não capturar mais, dado esse, né, lançamento das empresas, migrações, como você bem mencionou, de listagens principais no Brasil para uma listagem no exterior, principalmente no mercado americano.
E aí não vou nem entrar no mérito do porquê aqui ou porquê lá, mas assim, é ser agnóstico. E aí isso que o IBBR mais traz. Inclusive a gente mudou, eu falei muito de Asset Allocation, a gente mudou o nosso ativo principal de Benchmark Brasil de Asset Allocation do Ibovespa para o IBBR+, tá? A gente está usando o IBBR+, como base de benchmark da no Asset para fazer todas as análises. Não só porque a gente tem o ETF, também, né? Mas por que a gente lançou o ETF? Porque a gente acredita muito no IBBR+, com o desenvolvimento de um índice Brasil de verdade. Né? De Brasil de verdade não, né? Mas Brasil mais amplo. Né? Sim. E uma realidade que está acontecendo, né? Você tem empresas listando lá fora, de fato. As empresas estão listando lá fora, como é o caso do Nubank, né? Como é o caso da XP. As empresas migraram lá para fora, como é o caso do Inter, como é o caso da JBS, como vai ser o caso da Marfrig, se tudo der certo. E aí o Ibovespa ele vai perdendo o impacto e o IBBR vai ganhando mais relevância. E acho que, de novo, tem que ser e parecer para o investidor. E para o investidor, imagina você ter um índice que não tem Nubank, Mercado Livre, XP, JBS, Inter e outros, quando a gente olha para o ambiente no qual não só nós estamos inseridos, mas a população está inserida. Então, assim, por N motivos, a gente vê ali, e esse é um daqueles que a gente gosta de pensar sobre uma ótica diferente, ele deveria ganhar mais relevância, e é o que a gente espera também ao longo do tempo, e essa é a razão pela qual a gente lançou o NBOV 11, que segue esse Ibovespa BR+. Né? E a gente está aqui sempre patrocinando, entre aspas, né, a divulgação desse índice, porque realmente a gente acredita que ele traz um diferencial importante, além das empresas, um componente de crescimento muito importante, que é nessas empresas que normalmente estão abrindo capital lá fora que você tem um grande ciclo de growth, um grande ciclo de crescimento que o Ibovespa não tem, dadas as características da sua metodologia. Perfeito. E aí, para fechar ali o NCDI 11, né, a gente teve um lançamento aí bem interessante, e aí acho que é importante deixar claro, porque é uma comparação que com certeza vai nascer, né? Poxa, mas eu tenho visto que os ETFs de renda fixa, na maior parte do caso, tem tributação de 15% e o NCDI tem uma tributação de 25%. E tem um porquê disso. Tem. E a gente lançou aqui na última sexta-feira o NCDI 11, né, em conjunto com a B3, lançando seu primeiro índice de títulos públicos federais, também conhecido como, no caso, LFTs. Né? Letra Financeira do Tesouro. Conhecido como LFTs. Sim. E a gente aqui pensou muito, né, durante esses últimos anos sobre a criação de um instrumento como esse, exatamente no ponto que você tocou. Né? Apesar de ser o título mais seguro do mercado local, as LFTs do governo, dos títulos do governo federal, né? Elas possuem uma característica para fins tributários nos ETFs de que elas têm um prazo médio de repactuação de um dia. O que significa? O CDI ele é diário, né? Vou pegar uma licença poética para falar dessa forma. Claro. E que ele possui ali um dia todo na sua reavaliação. E aí ele tem uma tributação de 25% nos moldes atuais. Tá? E aí o que a gente vê como trade-offs? Ele não tem IOF, não tem come cotas, serve muito como um instrumento de liquidez de curtíssimo prazo para os investidores, tanto pessoas físicas como PJs. E para a gente também é um outro ponto importante, para os institucionais, eles não possuem tributação. Um fundo quer comprar um NCDI 11, um fundo, uma fundação, um fundo de pensão, ele pode comprar via B3, que ele não tem esse efeito de uma tributação, seja de 15% ou 25%, porque ele é um instrumento meio. Né? Então, tem um mercado gigantesco, né, institucional por trás, que é o que a gente está olhando. A gente sabe que tem outros players também lançando estratégias nessa direção, mas mesmo para o investidor pessoa física, ou mesmo PJs ali, que, né, muitas vezes tem acesso a investimentos não tão positivos, e estão usando muito ali o instrumento de caixa e acabam sofrendo com IOF e até come cotas, um ativo bastante líquido e bastante fácil, né, de negociar via B3. E um ponto, acho que a gente acabou não passando por isso, mas ficou muito tempo na discussão do AMP 303 a
4 semanas, nem tudo isso, né? Talvez Não. 3 a 4 semanas atrás, e buscou ali uma equalização dos tributos, o que faria com que também esses ETFs que hoje têm da renda fixa de 15% a 25%, uma única tributação, colocando-os ali com um posicionamento muito interessante. Não aconteceu, mas é uma discussão, inclusive a fins de mercado, que acho que deverá continuar acontecendo, de uma simplificação de uma estrutura tributária, o qual no Brasil ela é muito complexa, até mesmo nos investimentos. Tabela decrescente, né? ETF que tem tributação A e B. Então, a gente também trouxe uma visão de que se houver uma mudança tributária e que ela deveria ir num caminho de uma isonomia, né, de tributos, né, dentro dos ativos de investimentos, será muito positivo. Mas, independente disso, o que a gente vê é que ela tem um posicionamento para um tipo de investidor que, principalmente na sua negociação de caixa, tem um acesso a um ativo que tem retornos de LFT com um nível de segurança do ativo de menor risco, né, risco Brasil. Perfeito. E acho que isso é importante, né? O investidor, de novo, entender a estratégia, entender o racional e entender que nem todo lançamento vai ser direcionado para que ele vá lá, invista e tem que comprar tudo. Não. Mas ele entender o risco e ver, poxa, não, realmente, para mim, essa estratégia não se adequa, mas isso não significa que esse ETF não sirva para ninguém. Ele serve para um determinado nicho, para uma determinada categoria, para um público específico. E tá tudo certo. E aqui é super importante, assim, acho que a gente, só para fazer uma última menção aqui, Claro. desses ativos que começam a ser negociados na B3, quebra um paradigma, Anderson, de que negociar via B3 ou os ETFs, da forma geral, estão relacionados à renda variável. Não. Eles também têm renda fixa, tem híbrido, tem com dividendo, tem com exposição local, exposição global. Então, assim, a gente quebra um pouco também, e foi vamos dizer assim, uma terceira forma de a gente pensar, de que assim, a gente traz com mais ênfase ainda que os ETFs chegaram e eles são da renda fixa, renda variável, local, global, redeado, cripto, um portfólio completo para o investidor brasileiro. Perfeito. E aí, ao longo da nossa discussão aqui, a gente falou praticamente sobre todas as caixinhas ali, né? Então, realmente a gente vê hoje muito mais possibilidades e muita inovação saindo, assim, tem muita coisa ainda pela frente, muito estudo, a equipe não para. E aí, Kikuchi, eu quero te agradecer aqui pela grande aula que você deu aí, poxa, resumindo bastante um pouco desses últimos acontecimentos ali, todo o racional, toda a inovação que vocês vêm puxando muito forte, né, desde 2023 aí nos ETFs. E aí eu queria deixar agora o espaço para suas considerações finais aí. Poxa, acho que minha consideração final aqui é muito um agradecimento, Anderson, o privilégio de poder estar aqui batendo esse papo contigo. Foi excelente. Eu acabei de ver aqui que a gente passou a última 1h20 conversando sobre ETFs, né, conversando de uma forma super fluida aqui. E acho que assim, tão importante, ou talvez mais importante do que o nosso papel aqui de, né, desafiar o mercado e trazer inovação, trazer essas soluções nas quais a gente, na nossa percepção, vê que tem muito valor para o mercado brasileiro e para os investidores, o papel que você, né, e todo o mercado de assessores tem para divulgar, comunicar e, né, vamos dizer aqui de um português, ensinar a usar esse veículo que é, na verdade, a gente chama essa infraestrutura dos ETFs de forma muito eficiente para que ela aconteça no Brasil. Essa é a nossa maior aqui, assim, expectativa de que assim, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho e contar com a presença de vocês, contar com esse podcast, contar com diversas iniciativas que vocês estão tendo, é fundamental para que daqui, eu brinco, sei lá, eu falava daqui a 10 anos, agora eu vou começar a falar daqui a 8, 7, 6, a gente vê de assim, chegou o momento que a gente está vendo acontecer, mas com o impacto que a gente entende que o mercado de ETF tem para crescer no Brasil. Então, muito obrigado aí pelo convite e, poxa, seguimos aqui à disposição para ajudar aqui o que vocês precisarem. Nossa, sensacional, bom demais, né? E é isso que é isso, né? São iniciativas que realmente mostram toda essa evolução, toda essa maturidade que o mercado brasileiro vem desenvolvendo e mostrar de fato
as ferramentas, né? As ferramentas estão postas, estão nascendo cada vez mais coisas interessantes, e aí é o investidor saber que aquilo existe, entender os riscos e daí poder trabalhar aquilo. Kikuchi, agradecer demais. Pessoal, espero que o conteúdo aqui tenha ficado claro, então reforço, poxa, fez sentido, gostou? Compartilha, clica aí no curtir, clica aí nas 5 estrelas e é isso. Até um próximo episódio. Kikuchi, forte abraço, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Eu.